Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podem tomar os seus assentos em nome de Jesus. Agradecemos a Deus por podermos estarmos juntos para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. O Everson nos deu a oportunidade, como ele tem feito sempre, com os irmãos, e eu estou aqui pela misericórdia de Deus para trazer uma reflexão da palavra. Antes de nós iniciarmos, irmãos, eu queria agradecer à igreja pelas vossas orações pela vida do meu neto, Alguns irmãos da igreja aqui souberam aí da peleja que nós passamos com ele há uns 6 meses atrás. Para a glória de Deus, ele está muito bem. A cirurgia foi um sucesso, está crescendo muito bem, com saúde. E eu quero agradecer hoje a toda a igreja, os irmãos que oraram. Não tive a oportunidade antes, mas estou agradecendo agora. E tenho comigo que eu quero trazê-lo na igreja para os irmãos conhecê-lo, e ver o milagre de Deus na vida daquele bebê. E também peço para vocês as orações pela vida da minha mãe, que depois que nós chegamos de São Paulo com o meu neto operado, depois de 7 dias minha mãe não passou muito bem de saúde, levamos ao médico e ela foi diagnosticada com um tumor maligno. Já fez as rádios e agora nós estamos aí fazendo o natural, porque o sobrenatural é com o nosso Deus, para que ela seja submetida a uma cirurgia agora nesse mês de fevereiro. E nós também estamos confiantes, com fé, que Deus também vai conceder para ela um grande milagre. Então peço as vossas orações, Dona Iraides. Domingo passado foi pedido aqui oração para 2 Brunas, uma prima da Catiane e a prima do Luiz Fernando. Não nos esquecemos não, estivemos orando. Como estão? Bem? Glória a Deus por isso. Que nós possamos, irmãos, sempre estarmos orando uns pelos outros. O João tem feito aí nas quartas-feiras com o Fernando, com os demais irmãos, as orações. Talvez eu não tenha participado como eu estava anteriormente por conta de questões pessoais, mas a gente tem orado em casa. A gente tem orado no nosso dia a dia, E eu sei que Deus ouve as nossas orações. Amém? Eu tenho uma palavra, irmãos, para a igreja e eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Eu quero fazer a menção apenas de 2 versículos que estão nos versos 19 e no verso 20. Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. Eu quero fazer uma reflexão sobre um tema. É uma reflexão que a gente pode dizer temática, E eu quero usar estes versículos para fundamentar aquilo que Deus trouxe ao meu coração no estudo desta mensagem. Todos acharam? Vamos ler a palavra? Diz assim: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Vamos orar. Senhor e Deus e Pai,
Graças te damos pelo teu Santo Espírito que está em nós, que é o penhor da nossa salvação. Graça te damos porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Meu Deus, receba nesta noite a nossa adoração, que não seja eu, Pai, mas seja o teu Espírito que fale através da minha vida. Que seja tudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos na aplicação desse texto que nós acabamos de fazer a leitura, eu quero apenas fazer uma explicação simples, rápida, sobre estes 2 versículos que nós acabamos de fazer a leitura. Estes 2 versos, eles são palavras proclamadas por Moisés, profeta que Deus levantou para tirar o povo de Israel que estava escravizado no Egito. Todos nós conhecemos a história. E nesses 2 últimos versículos, irmãos, nós encontramos aqui, eu entendo assim, talvez as últimas palavras de Moisés, porque logo à frente nós vamos ler a morte de Moisés. Então eu entendo que Moisés ele estava aqui como que se despedindo daquela geração que ele havia conduzido por 40 anos. E aqui nesses 2 versículos que nós fizemos a leitura, é muito interessante porque ele está invocando os céus e a terra e proclamando pelo poder do Espírito de Deus aquele povo que eles fizessem uma escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E para nós podermos fundamentar o que eu vou dizer nesta noite, eu quero trazer o tema liberdade de escolha. Liberdade de escolha é o tema da minha mensagem. Então Moisés, ele proclama estas últimas palavras para quem, irmãos? Para aquela segunda geração. Porque todos nós sabemos que houve uma geração que pereceu no deserto, morreu por sua rebeldia, por sua incredulidade, e aqueles de 20 anos para baixo, eles foram poupados. E agora, nestes últimos versos, diz a palavra de Deus que eles estão nas planícies de Moabe, eles estão nas terras do filho de Ló, ali próximo do Rio Jordão, antes de atravessar o Rio Jordão, antes de adentrarem a terra prometida, que Deus havia prometido. Então nós vemos Moisés, ele proclamando estas palavras para aquela segunda geração, vamos dizer assim, que não pereceu. E é interessante porque Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Porque quando nós lemos o livro de Êxodo, quando nós lemos Levítico, quando nós lemos Números, e nós começamos a ler Deuteronômio, parece que nós já fizemos a leitura de alguns textos, mas é porque Moisés, ele está repetindo a lei, ele está trazendo para aquela geração tudo o que ele disse para aquela primeira geração, da lei que ele havia recebido no Monte Sinai, por intermédio de anjos. Então eu vejo a preocupação de Moisés com aquele povo, dizendo o seguinte: olha só, vocês vão adentrar a terra prometida, a terra dos amorreus, a terra onde existe 7 nações pagãs. Então eu estou aqui diante do céu e da terra, proclamando a palavra de Deus e dizendo para vocês que vocês devem escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E nós sabemos que o princípio hoje
em relação a isso está entre escolher a vida eterna e a morte eterna, para nós hoje. Mas o que eu quero dizer é que este povo, que recebeu de Moisés toda a instrução da palavra, e a direção da palavra era, que Moisés pregou, guarda a palavra de Deus no coração de vocês. Mas todos nós sabemos, lendo as Escrituras, que posterior ao adentrarem a terra prometida, eles se desviaram do caminho de Deus. Ao invés de influenciarem aquelas 7 nações, eles foram influenciados. Eles começaram a adorar outros deuses, eles se desviaram do caminho do Senhor. E quando nós lemos o livro de Juízes, nós encontramos isso claramente sendo descrito. 300 anos aproximadamente de escravidão de povos estrangeiros. Depois nós encontramos mais à frente os profetas relatando, quando eles foram capturados, foram subjugados pelos assírios em 722 a.C., depois pelos babilônicos em 538 a.C. Então nós percebemos que este povo recebeu de Deus, através de Moisés, a seguinte orientação: guarda a palavra no coração, não se desvie dela, porque o princípio da palavra é vida, é bênção. Agora a desobediência é morte, é maldição. Então, pensando, irmãos, neste texto e nessa pequena reflexão, para nós nos situarmos no que eu tenho para a igreja esta noite, eu quero refletir com a igreja sobre o livre-arbítrio, ou seja, a nossa liberdade de escolha. E o que eu quero dizer para a igreja, irmãos, de uma maneira muito humilde, é que eu não quero ser dogmático, muito menos defender alguma doutrina teológica. Não é o meu propósito aqui nesta noite. Aliás, a palavra livre-arbítrio, nós nem encontramos ela nas Sagradas Escrituras. Porém, uma coisa é fato: quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós encontramos tanto a soberania de Deus, como o livre-arbítrio. Ou seja, a soberania de Deus, ela não exime a responsabilidade do homem. É isso que eu gostaria de deixar claro. A soberania de Deus não exime a responsabilidade do homem. Eu até acho que as duas andam juntas. Uma não contraria a outra. E o que eu tenho a dizer, irmãos, diante disso, é que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Porque quando Deus, Ele criou o homem, Ele deu ao homem intelecto, pensamento. Ele deu ao homem consciência, razão, e Ele também deu ao homem volição, vontade. Sendo assim, Ele deu ao homem o poder de autodeterminação. Nós temos de Deus o poder de exercer o bem ou o mal, o vício ou a virtude, e nós temos então a possibilidade de censura ou louvor, porque Deus nos fez responsáveis pelas nossas escolhas e pelas nossas ações. Ou seja, nós não somos autômatas na mão de Deus. O que é isso, irmão Marcos? Nós não somos robôs. Nós não somos fantoches em suas mãos. Embora Deus seja o único ser totalmente independente para agir, ou seja, Deus ele age quando e como Ele quer na história. Ele é o único ser que pode fazer isso. E a Bíblia diz que Deus criou tudo do nada. Ele não precisou de nada pré-existente. Ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Haja luz, haja mar, haja tudo que está aí, foi Deus que fez. Ele criou. Porque Ele é o único ser que age independentemente. É o único que tem todo o poder. Mas nós não podemos jamais nos esquecermos que Ele deu ao homem a liberdade de escolha,
E ele deu ao homem também a responsabilidade pelas suas vontades e pelas suas ações, e isso fica muito claro nas Escrituras Sagradas, quando nós lemos já em Gênesis, capítulo de número 2, o verso 16 e 17, Deus ele fez a Adão uma solene advertência, ele deu uma ordem para Adão, e junto com essa ordem, ele deu também uma penalidade para caso Adão transgredisse a sua ordem. Quando nós lemos Gênesis capítulo 16, capítulo 2, versículo 16 e 17, está escrito: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, uma ordem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque quando comeres dela, morrerás. Penalidade pela transgressão. Então Deus deu ao homem a liberdade de escolher em obedecer a sua palavra ou desobedecer a sua palavra. E é muito triste porque Adão usou o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha para desobedecer a Deus. Sua escolha quebrou sua comunhão com Deus, trouxe morte espiritual imediata, e posteriormente morte física, e juntamente com a morte física, o sofrimento anteriormente. Então a sua escolha, irmãos, foi a grande tragédia para ele e para toda a humanidade. Ele usou mal a sua liberdade, o pecado entrou no mundo por meio do pecado de Adão, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, diz Paulo, no capítulo 5, versículo 12 de Romanos. O pecado de Adão trouxe consequências para si e para todos nós. A sua liberdade de escolha, ela foi usada para se afastar de Deus e causar desordem em toda a criação, como João disse aqui, que um dia Deus irá regenerar toda a sua criação. Então Adão, ele usou essa liberdade que Deus havia lhe concedido para desobedecer a ordem de Deus. Este é um exemplo que as Escrituras nos traz da liberdade de escolha que foi dado ao homem, e o homem usou mal essa liberdade. Depois, logo à frente, no capítulo 4, eu vou citar só alguns exemplos para nós nos situarmos na mensagem. A palavra de Deus diz também de Caim. Caim matou Abel por inveja, nós sabemos. Mas antes que isto acontecesse, antes que esse primeiro homicídio acontecesse, Deus apareceu para Caim e disse para ele, olha só, irmãos, o que Deus disse para Caim. No capítulo 4, versículos 6 e 7, ele disse para Caim, que desejava no seu coração matar Abel, ele disse o seguinte: por que você está furioso? Se, partícula de condicionalidade, se você fazer o bem, não será aceito, mas se fizer o mal, saiba que o pecado o ameaça à porta. Deus disse para Caim: Caim, pensa bem no que você vai fazer, olha o que você vai escolher, porque esse se, irmãos, é condição. Se Deus falou para ele, mas o que ele fez? Todos nós sabemos, ele usou a liberdade que ele tinha para escolher e matou o seu irmão. Ele escolheu mal, ele fez o mal. Deliberadamente ele desejou no seu coração e consumou aquilo que ele desejou. Ele fez uma escolha. Ele teve um pensamento mal, ele deliberou isso no coração, ele escolheu isso e depois com as suas ações ele foi lá e tirou a vida do seu irmão. Então, este é um outro exemplo de que Deus deu a liberdade para o homem decidir sobre as suas escolhas, sobre as suas ações. Então, pensando, irmão, nesses dois textos a princípio, nós sabemos que essa escolha de Caim foi uma escolha má, e trouxe consequências para a vida dele, para o resto da sua vida.
Então eu quero, irmãos, diante desses relatos e de outros que a Bíblia nos traz, eu quero nesta noite, o meu propósito é que essa mensagem, irmãos, ela tenha a direção de que nós venhamos fazer as nossas escolhas, dirigidas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Que nós possamos fazer as nossas escolhas usando o nosso livre-arbítrio para a glória de Deus, com sabedoria e discernimento. E consequentemente nós colhermos os frutos dessas escolhas, que serão paz, alegria, amor, mansidão, domínio próprio, bondade, porque o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas 6:7, ele disse: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O profeta Oséias, ele fala algo tremendo também, que eu acho muito lindo, que cabe aqui na nossa mensagem. No capítulo 8, verso 7, ele diz assim: porque semeiam ventos e colhem tempestades. Nunca devemos nos esquecer que tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Esse é um princípio da palavra. Se você plantar laranja, irmão, você vai colher a laranja. Não tem jeito de você plantar laranja e colher abacaxi. Então, nós podemos dizer que o plantar é uma opção, mas o colher vai ser uma obrigação. Então eu quero, irmãos, que você saia daqui como eu, sem dúvidas de que muitas pessoas estão passando por grandes tribulações, por grandes aflições e outros problemas mais, por terem feito escolhas precipitadas, escolhas erradas, escolhas equivocadas, e hoje colhem as consequências destas escolhas. Por exemplo, alguém que escolhe ser um traficante, ele pode ser um traficante? Se ele escolheu, ele deliberou isso, ele pode. Porém, quais são as consequências que ele vai colher dessa atitude de ser um traficante? Prisão, muitas vezes a morte. Alguém pode escolher, eu estou dando exemplos hipotéticos para nós entendermos. Alguém pode escolher viver na vida de promiscuidade? Claro que sim. Mas ele pode contrair uma doença venérea? Ele pode contrair uma AIDS e ter que lidar com ela para o resto da sua vida? Por conta dessa consequência? Por conta dessa escolha? Alguém pode querer viver no vício de drogas, cigarros e outras coisas mais? Pode, irmão. E eu não estou aqui pregando um evangelho de causa e efeito, porque muitas pessoas viveram talvez em vícios e nunca tiveram um problema no pulmão, nunca tiveram câncer, nunca tiveram nada. Mas eu quero dizer que a probabilidade das nossas escolhas nos trazer consequências grandes é muito grande, irmão. É muito sério isso que eu estou falando. Então eu quero que você saia daqui pensando nesta noite que Deus, Ele pode nos perdoar de todas as escolhas erradas, de todas as ações equivocadas que nós praticamos. É um fato. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas as consequências das nossas escolhas, muitas vezes nós teremos que lidar com elas para o resto da vida. Um marido que trai a esposa, pula a cerca, e ele engravida uma pessoa lá fora. A esposa perdoa, amém, glória a Deus, perdão, vão continuar vivendo junto. Mas e esse filho? É uma consequência que eles vão ter que lidar para o resto da sua vida. Então eu quero dizer que as nossas escolhas, irmãos, erradas, equivocadas, precipitadas, elas são sim as maiores causas de tribulações, aflições e angústias que nós passamos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas. O que é lícito? Todas as coisas me são permitidas,
mas nem todas me convêm. Essa palavra convém significa nem todas me ajudam, nem todas me é útil, nem todas me é produtiva. E ele continua: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. O que é edificar? Me traz bem-aventurança, me traz sabedoria. Então tudo para nós é lícito, irmão, é permitido. Mas será que nos edifica? Será que nos convém? Então a minha mensagem hoje é: como nós estamos usando a liberdade que Deus nos deu? De que maneira nós estamos fazendo as nossas escolhas? Elas estão sendo dirigidas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ou elas estão sendo dirigidas pelos meus pensamentos e os desejos do meu coração? Aí está a grande diferença. Moisés disse: guarde essa palavra no coração, ande com ela, viva com ela, porque o que você escolher, a consequência vai vir. Então, meus queridos, Paulo, ele fundamenta isso um pouco melhor quando eu leio Romanos capítulo 2, no verso 6, ele diz assim: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E eu entendi que procedimento é o fruto das nossas escolhas. Fruto das nossas escolhas. Pois Deus, ele não faz acepção de pessoas. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser branco, você pode ser preto, homem ou mulher, ter muita ou pouca instrução, mas de uma coisa é certa: Deus não faz acepção de pessoas. Ele retribuirá a cada um segundo o nosso proceder. E ele diz ainda em Romanos 2, irmãos, que é muito mais lindo ainda, e serve para nós hoje aqui nesta noite, pensarmos em como nós temos caminhado, como nós temos feito as nossas escolhas, e tomado as nossas decisões. Olha só, ainda em Romanos 2, no versículo 7 ao 9, ele diz: aos que escolhem fazer o bem e buscam a paz, glória, honra e imortalidade. Mas aos que fazem o mal, haverá tribulação e angústia, porque acarretam ira sobre si mesmos para o dia do juízo. Então a minha mensagem é simples: a liberdade de escolha. Deus nos dotou, como eu disse, de intelecto, de consciência, de vontade, e Ele permite que nós tomemos as nossas decisões, que nós façamos as nossas escolhas, mas nunca devemos nos esquecermos que aquilo que escolhemos, aquilo que decidimos, nós iremos colher. Eu acho lindo quando o Billy Graham diz que as nossas escolhas, elas têm reflexos eternos, porque é aqui que nós decidimos aonde nós iremos morar eternamente, se com Jesus ou sem Jesus. Então a sua decisão hoje, a sua escolha hoje, irmão, ela tem um reflexo não somente aqui nessa terra, mas em toda a eternidade. Então eu quero continuar dizendo, irmãos, que nós ainda estamos no início do ano. O mês de janeiro acabou agora, faz 2 dias. E eu quero que você e eu venha rever as nossas escolhas, porque ainda nós temos tempo de rever as nossas escolhas, de tomar as nossas decisões, os nossos posicionamentos que irão resultar em coisas boas ou coisas más para as nossas vidas. Essa é a minha mensagem. Nós temos de Deus a sabedoria, nós temos de Deus o discernimento para fazermos as nossas escolhas, e que essas escolhas elas sejam dirigidas, como eu disse, fundamentadas através da palavra do nosso Senhor, e pela direção do Espírito Santo de Deus. Se nós assim agirmos, irmãos, eu não estou dizendo que você não vai passar por aflição, eu não estou dizendo que você não vai passar por tribulação, por dificuldade, porque não foi esse o evangelho que Jesus nos ensinou. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições,
Mas quando eu leio toda a Sagrada Escritura, parece que me é evidente que as escolhas que pessoas tomaram e as consequências que lhes vieram é um alerta para mim e para você hoje aqui nesta noite. Nós temos nas Escrituras Sagradas, irmãos, um homem, lá no capítulo 7 de Josué, o nome dele é Acã, significa perturbador. Deus havia dado uma ordem, através de Josué, que foi o líder que assumiu após a morte de Moisés, dizendo que eles não deveriam tomar os despojos de guerra da nação inimiga, que era a cidade de Jericó, que todos nós sabemos que pela fé as muralhas ruíram. Mas este homem chamado Acã, ele desobedeceu a ordem dada por Josué, e a palavra de Deus diz que ele foi lá e subtraiu uma porção de prata, uma cunha de ouro e uma capa babilônica, e levou para dentro do arraial do povo de Israel. E depois os relatos subsequentes diz que este homem, ele foi morto por essa desobediência, por ter tomado daqueles objetos que não deveria. Ele morreu, a família dele morreu, os animais dele morreram, e o povo de Israel ainda sofreu pelas consequências do pecado daquele homem, que foi o que o João disse agora há pouco na sua reflexão. As nossas escolhas refletem até nas pessoas que estão próximas de nós, irmãos. Imaginem só um filho nas drogas, quantos problemas, quantas tribulações ele traz para a família. Então a minha mensagem hoje é: Deus nos deu a liberdade de escolher, mas que essas escolhas sejam dirigidas pela palavra, que elas sejam tomadas pela direção do Espírito Santo de Deus, e nunca pelo nosso coração corrupto e enganoso, como diz as Sagradas Escrituras. Então, irmãos, esta palavra hoje, ela vem trazer ao coração da igreja, eu creio, em nome de Jesus, uma mensagem de reflexão. Como eu tenho feito as minhas escolhas? Será que eu tenho feito de maneira precipitada, de maneira equivocada? Será que eu tenho buscado na palavra de Deus a direção para que eu possa tomar as escolhas no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha faculdade, onde eu estiver, na igreja, fora da igreja? Como eu tenho tomado as minhas decisões, como eu tenho feito as minhas escolhas, como eu tenho usado essa liberdade que Deus me deu? Irmãos, como eu disse, eu não estou pregando um evangelho de causa e efeito, mas nós não podemos negar que as maiores tribulações, as maiores aflições, os maiores sofrimentos que nós passamos são de escolhas erradas que nós fazemos no nosso dia a dia. A Bíblia mostra para nós um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, que passou por sérias tribulações. Então eu estou querendo dizer que não é muitas vezes as minhas escolhas que estão trazendo sofrimento para mim. Muitas vezes eu estou fazendo as escolhas dirigidas pela palavra, mas o evangelho, como eu disse, não é um evangelho sem aflição. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E Jó, então, ele é este homem que sofreu, que passou por tribulações, que passou por aflições, e era um homem que praticava a palavra de Deus, era um homem que agia segundo a vontade de Deus. Então veja só, irmãos, o que eu quero dizer: talvez você esteja passando por alguma situação, você pode pensar, será que eu estou fazendo as escolhas erradas? Não é isso que eu quero pregar. Eu quero dizer que quando nós não estamos fazendo as escolhas segundo a palavra, dirigidos pelo Espírito, infelizmente nós iremos colher coisas ruins, nós iremos colher coisas más para nossas vidas, porque o apóstolo Paulo diz, como eu já citei, capítulo 6, versículo 7, e no 8 ele diz assim: o que semeia na carne, da carne colhe a corrupção. Ou seja, o que semeia na sua natureza humana pecaminosa, ele colhe a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Então que você possa, que eu possa sair daqui hoje, nesta noite, refletindo:
Como estamos usando essa liberdade? Como estamos usando este livre-arbítrio que Deus nos deu? E eu escrevi aqui, e eu quero dizer para vocês, isso foi na hora que eu estava meditando e escrevendo esse texto, para meditar com a igreja. Olha só o que eu escrevi, irmãos: a liberdade sem responsabilidade não é liberdade, é libertinagem. Olha, irmãos, a liberdade sem responsabilidade não é liberdade, é libertinagem. Porque liberdade é fazer o que devo e não o que quero. E libertinagem é fazer o que quero e não o que devo. Nós precisamos entender isso. Deus te deu a liberdade. Deus te concedeu o livre-arbítrio. E você pode fazer as suas escolhas, você pode decidir sobre as suas escolhas, mas nunca se esquecendo que dessas escolhas consequências virão e você terá que lidar com elas. E é isso que eu tenho para dizer hoje para a igreja, irmãos. Façamos as melhores escolhas, andando e vivendo através da palavra e do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Então as nossas escolhas, as nossas ações, tudo que nós fizermos tem que glorificar o nome do Senhor. E se assim passarmos por sofrimentos, que seja fazendo a escolha dirigido pela palavra e não pelos nossos próprios pensamentos e desejos do coração. Porque aí vale a pena sofrer. O apóstolo Pedro disse isso. Se nós tenhamos que sofrer, que seja por fazermos a vontade do nosso Deus. E não por sermos pessoas más, que fazem as coisas equivocadas e têm escolhas erradas. Aí vale a pena sofrer. Então, meus queridos, a minha mensagem nesta noite se fundamenta neste tema: a liberdade de escolha que Deus deixou para nós. E aqui já nas partes finais da minha reflexão, eu quero dizer o seguinte: Jesus Cristo, Ele se despiu da sua glória e veio a este mundo que Ele mesmo criou. Ele caminhou aqui durante 3 anos e meio, e Ele pregou o Evangelho da graça, e Jesus dizia assim: aquele que crer será salvo, o que não crer já está condenado. João 3,36, Jesus diz, através de João: quem crê no Filho tem a vida eterna, todavia aquele que se mantém rebelde, sobre ele permanece a ira de Deus. Então a questão aqui está em crer ou não crer, escolha. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. É uma condição. Você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade de escolher, irmãos. Eu não estou entrando aqui em questões teológicas, eu estou querendo dizer que Deus te deu a liberdade de escolher, a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e ser salvo. Ele deu essa liberdade. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, versículo 9 e 10, ele diz assim: se confessarmos com a boca, ao se aí, uma partícula de condicionalidade, se confessarmos com a boca e crermos com o coração que Deus ressuscitou Cristo de dentre os mortos, seremos salvos. Em João 1,12 a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus o desprezaram, o rejeitaram, não o reconheceram como sendo o Messias esperado. E quando Jesus então chega muito próximo da sua crucificação, ele chega até próximo de Jerusalém, ele olha para Jerusalém e ele faz uma declaração tremenda quando ele diz: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Escolha. Eles não quiseram.
Eles rejeitaram o Evangelho, eles rejeitaram o Messias esperado, irmãos. Então eu quero dizer para a amada igreja que você tem de Deus, e eu tenho de Deus, a liberdade de fazer as escolhas, e essas escolhas, elas refletirão em nossas vidas, sejam nessa terra, sejam eternamente. E eu gostaria somente de terminar com um versículo, esta mensagem. E eu espero que todos tenham entendido, para a glória de Deus. Eu termino essa mensagem com uma proposta de escolha para nós esta noite. E eu sei que você já escolheu o melhor, porque você tem Jesus. Não existe escolha melhor e maior do que Jesus Cristo. Mas nas suas decisões diárias, do seu dia a dia, nas suas escolhas, pense antes, medite na palavra, reflita, peça a direção de Deus, não tome decisões precipitadas, elas podem custar muito caro, as consequências podem ser grandes demais para lidarmos com ela até o final da nossa caminhada nessa terra. Mas a proposta que eu quero terminar hoje aqui, este pequeno momento de reflexão, está em Apocalipse 22:17, onde diz assim: o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, escolha. Quem quiser, o nosso Deus, irmãos, Ele está de braços abertos, esperando cada um de nós tomarmos a nossa decisão, de aceitarmos Jesus pela fé, pelo arrependimento, e termos uma nova vida, e sermos dirigidos pelo Espírito Santo, e fazermos as nossas escolhas com sabedoria e discernimento. Então ele diz: e quem tem sede, venha, e quem quiser, escolha, e tome de graça da água da vida. Liberdade de escolha. Deus deixou para você, Deus deixou para mim, Deus deixou para todos nós. E esta é a mensagem que eu quero deixar para a igreja. Que as suas decisões, que as suas escolhas seja dirigida pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, e que você colha dessas escolhas o fruto do Espírito e não as corrupções da carne, porque as obras da carne é prostituição, é adultério, é invejas, é porfias, é feitiçaria. Essas são as obras da carne, quando nós fazemos as nossas escolhas dirigidos pelos nossos desejos e os pensamentos do nosso coração, e não dirigidos pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Receba aí em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém? Vamos orar? Senhor e meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, fazermos as nossas escolhas, dirigidos pela Tua Palavra e pelo Teu Santo Espírito. Que elas não sejam escolhas que venham do nosso coração, muitas vezes corrompido, Senhor, mas que venha do Teu Espírito Santo, que é o Senhor que nos guia em toda a verdade. Muito obrigado por nos dar essa graça de podermos escolher, servir a Ti, Te adorar e Te louvar, agora e para todo sempre. Amém.